Hoje aqui no Voz Podcast com o Thiago Mendes, a Cíntia Faria. Ela que é mentora, ela que é treinadora, é hipnóloga e também está ajudando muita gente aí a desenvolver as suas carreiras. Terapeuta. Cíntia, que prazer tê-la aqui para a gente conversar hoje com esse público sobre o seu trabalho e o poder do desenvolvimento humano. Que alegria estar aqui, eu estou muito feliz de estar aqui, recebi seu convite, é uma grande oportunidade, né, de compartilhar com você conhecimentos e receber, aprender também muito com você. Olha, você já é famosa nas redes sociais como hipnóloga. Eu já te acompanho nisso há muito tempo, já vi você assim, fazer tratamentos usando a técnica da hipnose de uma maneira admirável. Você ainda utiliza essa técnica da hipnose hoje em dia ou você mudou muito no seu trabalho a ponto de não estar utilizando mais a hipnose? Uso bastante. Na verdade, todo tratamento que eu faço, eu uso a técnica hipnótica. Na verdade, eu falo que é uma ferramenta, né? Tem muita gente achando que terapia com hipnose é só hipnose. Não, a hipnose é uma ferramenta para você utilizar compondo uma terapia, né? Não só a hipnose, mas a hipnose com a sequência de terapias. Né? Antes da gente falar dos benefícios da hipnose, eu queria que a gente falasse sobre a técnica em si. Por exemplo, se você quiser fazer, sei lá, uma espécie de... Você me hipnotiza agora? Como é que funciona isso, hein? Você quer? Sempre tem que perguntar à pessoa, porque é uma permissão da pessoa. Quero, vamos lá. Vamos lá, olha bem, né? Isso muitas pessoas utilizam a hipnose como uma brincadeira, né? Só que a hipnose, ela é um estado natural da nossa mente. Nós vivemos muito mais em hipnose do que na nossa racionalidade. Aí as pessoas perguntam assim, tá, mas hipnose, eu vou perder a consciência, eu vou sair do meu corpo? Totalmente diferente disso. Porque a hipnose é concentração, é foco. As pessoas pecam por falta de conhecimento. E a hipnose é nossa, é natural, é um estado natural da nossa mente. Por exemplo, eu estou dirigindo, aí que eu pego aquela retona na estrada, assim, uma rodovia, aí eu, de repente, desligo para o mundo ali. Aquilo é um estado de hipnose, não? Estou hipnotizado ali na estrada. Quando você sai do seu trabalho e vai para casa, e isso vira uma rotina na sua vida. Tem dia que você sai e fala assim, meu Deus, eu não lembro nem por onde eu passei, não sei nem o que eu vi na estrada, mas você chegou na sua casa, sua mente te conduziu até na sua casa. Eu dei uma desligada, pus um piloto automático e fui. Exato. Isso é hipnose. Eu falo que hipnose, a forma mais fácil de explicar o que é hipnose é quando você tira a atenção do que você está fazendo aqui e você coloca a atenção interna, ou seja, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Então, tudo isso são as memórias, tanto emocionais quanto as memórias fotográficas que a gente tem na nossa mente, né? E qual a diferença para esse piloto automático que a gente entra da hipnose provocada que você faz? A hipnose provocada, ela só acontece com a permissão da pessoa, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Tem muita gente aí falando, é porque eu hipnotizo. Não é assim. Nada disso, né? Tem muitas filmagens que acontecem aí, mas existe toda uma preparação anterior, existe todo um relaxamento que é feito, como se diz, é configurado um processo mental para aquilo acontecer depois com gatilhos, né? Mas nada disso, 3, 2, 1, agora. Tem pessoas que são mais suscetíveis, então são pessoas que se entregam mais, se permitem mais ao processo. Tem pessoas que são mais emotivas. Tem pessoas que são bem mais difíceis de entrar no contexto emocional, não é verdade? Mas me fala aí, Cindy, quais são os benefícios de hipnotizar a pessoa? Você hipnotizou, a pessoa se entregou ali. Tá. E assim, isso vai mudar o que na vida da pessoa? Só a hipnose? Nada. Só pode trazer para a pessoa um pouquinho de calma, um relaxamento. Só a hipnose não vai mudar nada. Agora, o que você vai fazer com esse estado que vai levar você a ter uma diferença? Aí você pode usar, por exemplo, hipnose. Você tira a atenção daqui, coloca no seu introspecto e você entra no teu conteúdo emocional. Então, se você está fazendo uma terapia e utiliza essa ferramenta, ou seja, a gente já acessa o contexto emocional. Com essa ferramenta, a gente consegue fazer uma regressão muito mais profunda, onde a gente chega à raiz de um processo emocional, né, de um programa emocional. Por exemplo, o pai humilhou o filho quando ele tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, através da hipnose, dessa técnica, você chamou de ferramenta. Você como terapeuta daqui a pouco a gente vai falar sobre esse processo de quebra de padrão e tal, que você tem trabalhado muito bem hoje em dia, mas você com essa ferramenta da hipnose, você consegue acessar aquele momento lá que a pessoa foi ferida, foi decepcionada, foi marcada e
derramar uma espécie de remédio, de bálsamo ali? Como é que funciona isso? Na verdade, eu como terapeuta, eu sou apenas o fio condutor. Então, eu vou guiar o meu cliente a acessar, fazer uma regressão mental para ele voltar no momento, na raiz daquele processo, naquela conduta que aconteceu, naquele sistema que aconteceu, e ali a gente vai fazer uma terapia. Aonde a terapia a gente chama de reeducação mental. O que muitas pessoas falam sobre ressignificar, eu sempre digo que ser humano não tem como ressignificar. Porque ressignificar, Tiago, é quando você muda a sua percepção sobre algo e não resolve. E o ser humano a gente tem que resolver. Para quebrar um trauma, para quebrar um padrão, a gente precisa resolver. Então é uma reeducação mental. E aí todo esse processo é o gerar o perdão na vida da pessoa. Então a própria pessoa, você vai usar a ferramenta, vai de repente abrir a porta para que essa pessoa invada lá o seu inconsciente, o seu subconsciente, mas o processo de cura vai ser um processo dela mesmo, não seu. Dela mesmo. Eu não posso entrar na vida de ninguém, não tem nem como, eu acho que eu nunca vi, não existe isso, né? Não tem como eu entrar na sua vida, eu vou guiar você num processo assertivo, aonde você entra no seu processo emocional e vai lá na raiz dos contextos que estão privando você de ter uma vida próspera, abundante, de ter uma vida, um relacionamento amoroso bem organizado, essas questões todas. Ou seja, tem muita gente que vive em traumas repetitivos na vida o tempo todo porque não se programa e também não se permite a viver uma cura interna, né? Ou seja, a necessidade de você entrar, mergulhar em si mesmo para resolver suas dores, né? Ô Cid, mas sobre essa questão da hipnose, eu gosto de contar história, eu sou apaixonado em história. E no rádio eu conto história, na televisão eu conto história e aqui também eu quero contar histórias. Você já teve algum caso assim que você usou essa ferramenta da hipnose e que você se surpreendeu com o resultado? Por exemplo, a pessoa desabrochou para a vida, estava vivendo um estágio de depressão, de sofrimento, e aí, através dessa ferramenta, a pessoa conseguiu ter acesso e conseguiu, você não usou o termo ressignificar, você acha que não é ressignificação, que qual o termo que você usou mesmo? Reeducar. Reeducar. Você já tirou gente, essa técnica já tirou gente do fundo do poço mesmo? Qual uma história extraordinária que você pode contar? Não precisa expor a pessoa, obviamente. Ah, com certeza não. Não, eu tenho 12 anos que eu atuo nessa área, eu não tive um cliente que não tivesse uma transformação. Mas teve algo que te chamou mais atenção, assim? Eu atendi um cliente, isso foi em 2015, ele era morador de rua, usuário de crack. Hoje... Não, peraí, você levou um craqueiro para a sua terapia para fazer hipnose com ele? Exatamente. Morava na rua? Morava na rua, mas aí a irmã dele me contratou para fazer esse tratamento com ele. E a gente fez o tratamento, 7 sessões iniciais a gente fez, e nesse processo ele saiu do contexto de usar drogas, e hoje ele trabalha extraordinariamente, normal. Então você, nesse caso aí, para tirar o cara do crack, para tirar o cara da rua, você usou a técnica, a ferramenta da hipnose. Ferramenta da hipnose mais a neurosistêmica, a neurobiologia, então é todo um contexto. A hipnose... É multifuncional. Exatamente. Então, né? A hipnose é apenas uma ferramenta de acesso ao subconsciente. Nós usamos essa ferramenta para ter acesso, para o cliente acessar com mais facilidade suas emoções profundas. Não quer dizer que foi a hipnose que fez esse tratamento, né? Nós usamos ali várias técnicas terapêuticas dentro da neurosistêmica, utilizando a neurociência, a neurobiologia, utilizando a constelação sistêmica. Então, todo é um processo, né? Depende de cada perfil. Primeira coisa que eu faço com o cliente ao chegar na clínica é entender qual é o perfil dele. Qual é a forma que eu devo comunicar com esse cliente. Então, eu preciso comunicar com ele, para ele entender o processo de vida. Eu vou ter que usar neurosistêmica? Ok. Neurobiologia, ele já está sangrando, o corpo dele já está sofrendo, em sofrimento, por conta dos contextos emocionais. O sofrimento é o quê? Tem pessoas que têm neuropatias, obesidades, AIDS. Então, tem muitas coisas que a gente deve observar diante de um tratamento terapêutico. Não só questões emocionais, mentais, ou seja, um processo que ainda está na mente, mas processo também que já sangrou no corpo, né? Gostei da história do usuário de crack, vivia em situação de rua e que hoje está totalmente recuperado e que você usou, sobretudo, essa ferramenta da hipnose. Você que está nos assistindo aqui no Voz Podcast com o Thiago Mendes, se não está inscrito ainda no canal, não deixe para depois, já faça isso agora. Se inscreva
que ativa também o sininho para você ser notificada todas as vezes que a gente colocar um episódio novo aqui, tá? Então se inscreva lá no canal, dá aquela movimentada e mande, de repente você conhece alguém que está vivendo um estágio de depressão, a pessoa está sofrendo, não consegue desabrochar, pode ser que seja você mesmo. Nós estamos hoje conversando com a Cíntia Faria, que é terapeuta, que é mentora, que é hipnóloga e está falando aqui histórias incríveis sobre essa técnica da hipnose. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre quebra de padrões. Cíntia, tem mais alguma outra história assim, de transformação que te surpreendeu nesse processo aí de hipnose? O que você pode contar pra gente? Eu gosto de falar muito da minha história, né? Porque foi através da minha história que eu me tornei terapeuta. Então, a hipnose entrou na minha vida, você que gosta bastante da hipnose, eu também sou apaixonada, não abro mão da hipnose. Tem muitas pessoas que falam assim, mas isso você é cristã, isso não tem nada a ver e tal. Eu falo, não tem nada a ver a falta de conhecimento das pessoas ao falar sobre a hipnose, porque a hipnose não é esse demônio que as pessoas vivem então, falando. Não é urucubaca, não. Claro que não, claro que não. A hipnose é um estado natural da nossa mente, é um estado de profundo eu, é onde você se conecta com você mesmo. E é um profundo eu. Eu falo que a hipnose, ela nos aproxima de Deus. Porque é um momento onde você tira para você. Relaxamento total. O autoconhecimento é quanto mais você se conhece, mais você conhece a Deus. Tá, e por que a hipnose marcou tanto a sua vida? Marcou a minha vida, pois quando eu fui formar, em 2010, na minha formatura, eu tive o primeiro contato com a hipnose. Nós contratamos um hipnotista na aula da saudade. E eu estava muito ferida, vivendo uma vida de traições, muitas coisas assim dolorosas na vida de um ser humano, né? Tem uma pessoa convivendo, passando por muitas... Tava machucada? Muito mesmo, ferida. Eu falo ferida emocionalmente e sangrando já, né? Porque quando você está ferido, você começa a sangrar numa pessoa, em outra, enfim. E começa a ferir outras pessoas também, né? Exatamente. E na aula da saudade, esse hipnotista, ele não era terapeuta e ele foi brincar com a turma, fazer aquelas hipnoses de palco, tipo, come uma cebola achando que é uma maçã, aquela coisa toda. E aquilo é verdade mesmo? Verdade. A pessoa come uma cebola achando que é uma maçã. Se você focar num copo desse aqui, numa xícara dessa aqui e mentalizar que tem vinho aqui e a gente for mentalizando, aprofundando no processo, você vai tomar e vai sentir o gosto do vinho. E mesmo esse cara do show lá não era bruxaria, não. Era técnica mesmo. Técnica mental. A PNL é muito próxima. Se a gente for observar, a PNL ela não faz a ressignificação, ela não muda a sua percepção com as coisas. Então, a hipnose ela trabalha assim, só que a hipnose ela aprofunda mais porque ela extrai de você emoções, né? Então, quando eu estava ali na minha formatura, na aula da saudade, e ele foi fazer uma coletiva, uma sessão coletiva ali com a galera, para brincar e tudo. E naquele momento eu estava com o meu emocional estava muito ferida emocionalmente. Estava ferida, relação difícil, etc. Isso. Naquele momento eu acessei o meu subconsciente. Então eu tive contato com a minha ferida e eu identifiquei o que era a ferida. Então eu voltei para quando eu tinha 3 anos de idade e eu sofri um abuso sexual. Então eu vi a cena, eu senti as emoções e eu acabei com a festa. Quer dizer, a gracinha acabou virando uma coisa muito séria. Exatamente. E você chamou de hipnotista. Eu sempre falei hipnólogo. É errado falar hipnólogo? Não, hipnólogo é quem estuda a hipnose. Né? Tá. Então o hipnotista era meio que de palco mesmo. Exato. Ele não tinha preparo para lidar com isso ali. Não, porque ele não era terapeuta, né? Mas ele me ajudou. Ele me ajudou bastante. Porque o que acontece? Naquele momento eu surtei. Eu entrei num surto. Você estava muito sensível? Sim, aí eu entrei em hipnose e naquele momento eu mentalizei a cena do abuso sexual que a minha mente ela tinha travado. Gente, que história extraordinária. A Cíntia está contando que num processo de brincadeira, na festa da saudade ali da formatura, um cara que trabalha com esse hipnotismo de entretenimento, numa sessão de grupo, ela ficou hipnotizada e voltou no momento de um abuso sexual. Quando eu tinha 3 anos de idade. 3 anos. E para mim aquilo foi... Eu não sabia nada de hipnose. Eu não tinha noção nenhuma. Eu tinha 21 anos. E você não tinha a mínima consciência de que tinha sido abusado também? Não. Eu toda a vida, eu fui muito... Meu pai falava que eu era uma menina pra frente. Ele falava, essa menina pra frente. Mas eu era muito maliciosa, desde muito nova. Meu pai falava muitas coisas, muito rígido, né? Então ele falava muito, assim, bravo, muitas coisas dentro de casa, e eu sempre tinha medo do que ele falava. Então eu escondia aquilo. Sim. Escondi da vida, para a vida toda. Mas a minha mente aprendeu a esconder, então ela bloqueou.
Para quê? Para me preservar. A minha mente me bloqueou da memória fotográfica para me preservar. Porém, Quer dizer, um atributo de defesa psíquica, né? Isso é natural. Nós fazemos isso o tempo todo. Sim. Situações ruins que acontecem na nossa vida, o que a gente faz? Bloqueia, né? E esquece, deixa Constrói um muro em volta ali, né? Exatamente. Então, na minha vida, ficou escondido por muito tempo. E eu não entendia o porquê que eu repetia padrões horríveis. De abuso mesmo, eu repeti muitos. E após eu compreender esse processo, eu entrar naquele pânico todo e acabar com a aula da saudade ali, com a festa da aula da saudade de todo mundo, porque foi um verdadeiro surto, o colega hipnotista, ele falou simplesmente, me tirou da hipnose ali, né? Fez eu emergir. Voltou. E falou, Cíntia, eu não consigo te ajudar, eu não sou terapeuta. Ele reconheceu essa incapacidade, foi honesto. Exatamente. E não era o papel dele ali no momento, ele estava lá fazendo mesmo um palco, né? E ele falou, busca ajuda, você precisa de ajuda. Seu processo é muito profundo, precisa de ajuda. E no meu caso, eu não sabia nada. Nada. Pensa, uma pessoa que não tinha experiência nenhuma. E quando você fala que reproduzia essas dores, como é que é isso? Você reproduzia o quê? Você era grossa com as pessoas? Em que formato era essa reprodução? Então, veja bem, o problema, se a gente para pensar no problema, no desafio, eu não gosto nem de falar essa palavra problema e nem difícil, são as duas palavras que eu não gosto de usar. Mas o desafio maior nem era tanto o abuso, porque o abuso foi um processo emocional, né, um impacto emocional que aconteceu, e devido àquele abuso, eu ouvia todos os dias na minha casa assim, meu pai falava sempre, né, a mulher que tem relação antes do casamento, ela não vai ser ninguém, ela não vai ser valorizada por homem nenhum, ninguém vai dar valor, ela não vai crescer na vida, ela não vai poder estudar, ela não vai poder fazer isso, aquilo, e isso foi então, através desse gatilho emocional, né, que foi criado, desse programa emocional criado com esse processo do abuso, meu pai falando isso, meu pai... Um conceito social, né? Exato. Ali. Então, o meu pai trazendo todas essas informações, é um processo que foi construindo na minha mente paradigmas, né? Foi construindo um processo de muitos padrões. Então, racionalmente, eu acreditava que eu tinha competência, habilidades, eu ia para cima, eu queria vencer e tudo, mas como a minha mente ela era treinada para fracassar. Na minha mente, eu era programada para o fracasso. Porque se o meu pai falou aquilo com tanta autoridade que ele tinha sobre a minha vida, se eu já tinha passado por aquilo, então era certeza absoluta que ninguém ia me valorizar. Eu não ia chegar a lugar nenhum. Tá, Cíntia, eu tô curioso aqui para saber a dimensão da sua experiência. Porque isso eu sei que não é uma experiência espiritual, tal. Não é isso. Mas você teve uma experiência extraordinária. Durante esse episódio que você emerge no seu inconsciente, você consegue perceber quem é o abusador ou não? Sim. Total. Sim, a cena é clara, então. Total. Tem pessoas que enxergam 3D. No meu caso, eu tenho uma mente muito fotográfica, então eu enxergo muito bem, eu volto em memórias com muita facilidade. Tem pessoas que só sentem, mas sabe quem é, sente cheiro, sensações, as emoções vêm à tona, né? Mas tem pessoas que enxergam 3D fotográfico, tem pessoas que enxergam turvo, preto e branco, então todo é um processo mental. Tá, me desculpe insistir nisso, mas é algo que especialmente está me impressionando aqui. Você vai e descobre a pessoa. Essa pessoa era ainda alguém da sua convivência ou não? Não, no meu caso não. Mas assim, você não teve que lidar com esse frente a frente anos depois, então, né? Não, eu só perdoei, né, no meu processo de tratamento, que demorou bastante tempo, que acho que é até importante falar, né? Claro. Porque naquele momento que o hipnotista me ajudou e falou que eu precisava de ajuda, eu busquei um psicólogo, que é maravilhoso, o tratamento com psicólogo também, eu até acho um fenômeno, só que para tratar dores emocionais enraizadas, você precisa ir mais profundo, né? Precisa de uma pancada maior, eu falo isso, né? A dose é para leão mesmo. É para leão. Então, eu fui ser tratada por uma psicóloga, fiz 3 sessões, ela falou, seu caso não é para mim, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. Só que há 20 anos atrás, quando falava assim de psiquiatra, era assim, as crenças eram, tô louca mesmo, porque antigamente o povo falava que hipnose deixava a pessoa louca, não voltava, era isso, era aquilo outro. Então eu pensei, não, realmente é o que falavam nos livros, é o que falavam da hipnose, realmente eu fiquei louca e eu não sei mais o que fazer. Fui no psiquiatra e comecei a tomar medicamento.
Só que os medicamentos, ao invés de resolver, começou a me paralisar. Não expulsa o ladrão, só desliga o alarme, né? Exatamente. E essa colocação foi maravilhosa sua. E eu identifiquei que eu estava ficando paralisada. Eu parei de tomar o medicamento por conta própria e comecei a pensar, poxa, eu tenho que aprender como voltar naquela cena. Porque eu preciso entender aquele processo. Então eu comecei a fazer curso de hipnose. Fui para Brasília, fiz um aqui em Goiânia. Aí teve um curso, foi o 4º curso de hipnose que eu fiz, hipnoterapia. Foi em Salvador. E eu, naquela época, eu não tinha condições nenhuma. Para formar, eu tive que vender um carro, que era ágil, daquele crédito estudantil. Eu vendi o carro para poder pagar a formatura. Porque senão não formava, não colava grau. Estava ferrada mesmo financeiramente, né? E eu não tinha condição de fazer esse curso. E aí o meu namorado, na época, que hoje é meu esposo, ele me deu esse curso de presente e eu fui para Salvador e fiz. Acho que até hoje tem pluma de ganso lá no hotel onde foi feita a terapia. Porque eu fui voluntária no curso, passei pela terapia no meio de toda a turma. E aí eu voltei, consegui voltar na cena e o professor, que até já é falecido, que é o Carlos Crozeira, ele fez a terapia comigo e foi sensacional. A partir dali, deu 6 meses, eu já estava... Financeiramente, eu já tinha batido 5 vezes mais do que eu ganhava. Mudou totalmente. Totalmente. Relacionamento amoroso, e mudou tudo. Só que eu tinha feito vários cursos, mas eu não entendia como que aquilo tinha resolvido dentro da minha mente. E eu queria entender. Já fazia terapia, mas não conseguia entender como que a terapia funcionava dentro da mente. Eu queria. Aí eu fiz saúde mental, especializei em saúde mental, depois fui para saúde emocional, pós-graduando, né? Mas mesmo assim eu não tinha, sabe, uma clareza, eu queria ir profundo. Aí eu fiz uma pós em neurociências, foi mais ou menos, peguei alguns pontos, mas não tinha uma prática boa. Aí eu fiz a neurociência pelo Albert Einstein, presencial em São Paulo. Aí foi um divisor de águas. Porque aí eu pude entender, nós podemos identificar até quais emoções que é envolvida em determinadas feridas emocionais. Então, tem uma clareza profunda e como a gente faz toda a sinapse neural, a quebra dos padrões na mente. Então, isso foi fantástico para mim. Através disso, a minha vida mudou completamente. Muito bem. Agora, eu sei que o seu trabalho deu uma mudada. Você está muito mentora, está trabalhando muito no desenvolvimento humano e falando muito nos vídeos, no seu Instagram, sobre quebra de padrões. Por que você deu essa repaginada tão intensa no seu trabalho, hein? A imersão quebrando padrões, ela é um sonho de muito tempo. Porque desde 2018, eu pensava assim, eu não vou conseguir atender a demanda. Porque, graças a Deus... No consultório é varejinho ali, né? E acaba que a gente vai ficando mais conhecida, tem um boca a boca que é legal, a gente aparece numa rádio, vem aqui no podcast com você e acaba trazendo bastante cliente. Você não dá conta de atender a demanda, né? Eu já fiz bastante mentoria para terapeutas, então já tem 5 turmas, né, formadas. Então, assim, sempre tive muito cliente e eu pensava, não, eu quero fazer uma forma de levar esse tratamento para mais pessoas, porque é possível. Então, eu já tinha visto, já tinha participado de algumas imersões, mais de coach e tudo. Eu pensava assim, gente, mas tem como eu fazer a terapia em público? Então, eu comecei a estudar com a neurociência, a neurobiologia, a neurosistêmica, comecei a unir para fazer as dinâmicas que vai envolver as mesmas emoções que envolve no consultório. Então, eu criei 21 dinâmicas, assim, elaborei junto com as já existentes, né, trazendo o ritmo para fazer com que a pessoa tenha todo o trabalho e toda a reeducação emocional que a gente tem no consultório. Por isso, eu fiz o evento em 3 dias, que é as mesmas questões das terapias do consultório, que eu faço em 3 sessões também. Então, cada dia da imersão... Vai representar uma. Vai representar uma. Aí eu falo que é a abordagem dos 3 R's, né? Que é o resgatar, a pessoa entender o porquê que a vida dela está desse jeito. É o reeducar, que é além de entender no primeiro dia, trazer para fora todos os processos, os programas emocionais que estão impedindo ela de viver a vida que ela quer. E no segundo dia a gente faz as dinâmicas, do início até o final do dia, até o final da noite, faz as dinâmicas de quebra de padrões de todas as áreas da vida. E no terceiro dia a gente redireciona a pessoa para ela viver a vida que ela... A comunicação mais assertiva, o planejamento de vida. Então, a gente entra tudo no terceiro dia também. Muito bem, estamos falando com a Cíntia Faria, ela que é terapeuta, mentora, hipnóloga.
aqui no podcast, no Voz Podcast com o Thiago Mendes. E aí eu queria pedir para você, vai aí, curte o canal, se inscreva e compartilhe o nosso link também e ative aí o sininho para você ser sempre notificado das nossas postagens. A gente tem tido postagens regulares, sempre com assuntos assim, ó, muito interessantes e que estão intimamente ligados aí com a sua vida e com as suas emoções. Falando de emoções, Cíntia, no geral, por que as pessoas estão tão ansiosas e tão especialmente deprimidas nos dias de hoje, hein? Porque muitas pessoas querem focar no futuro sem resolver as demandas do passado. Eu falo isso, a pessoa fala assim, credo, Cíntia, eu tenho que focar no meu passado? Não, você não tem que focar no passado, mas você tem que resolver os pergaminhos lá do passado para você viver uma vida diferente aqui. E quando você não resolve, você tenta vir para cá, mas você é puxado para trás, você tá trancado. Tá amarrado lá. Tá amarrado. Então você tem que cortar essa corda, você tem que voltar lá, tem que resolver. E por que é tão difícil essa desconexão com as nossas dores, com as decepções que a gente teve, com os processos de abandono pelos quais a gente passou? Porque, de maneira geral, Cíntia, não é fácil fazer esse desligamento com o passado. E às vezes a gente sente, eu estou amarrado, é muita coisa que me prende ainda. Mas por que é tão complicado isso, hein? Seria tão mais fácil a gente só seguir adiante? Mas a vida ela é complexa, né? Não adianta você pensar que é tudo muito simples, porque não é. Você precisa crescer e você precisa dos aprendizados. O problema das pessoas é justamente não aprender com as experiências de vida. Então é um processo que sai carregando peso, né? Vivendo de peso e peso o tempo todo. Se você não romper com as travas do passado, não tem como você viver as realizações do seu futuro. Não tem como. É aí que eu falo, um conteúdo como esse que a gente está trazendo aqui no podcast, no Voz Podcast com o Thiago Mendes, esse conteúdo tem que alcançar mais pessoas. E talvez você conhece gente assim, Thiago. Eu mesmo me sinto muito amarrado ainda. Tem uma decepção que eu tive com a minha mãe há 300 anos atrás, e eu não sei, aquilo está sempre vindo à minha memória. Olha, eu passei uma situação com o meu pai, eu quero falar sobre essa questão da paternidade e da maternidade aqui, Cíntia, que eu acho que é importante a gente tocar nisso, mas de repente você conhece alguém que está muito ferida. Tiago, a pessoa, por mais que ela se esforce, trabalha muito, tenta, não dá em nada, não vai para frente, parece que tem uma coisa que amarra. E eu estava vendo outro dia, Cíntia, até como psicanalista também, mais de 80% dos problemas de ordem emocional estão ligados ou com o pai ou com a mãe. Impressionante isso, né? Eu não diria que é 80%, eu diria que é 90%. Você acha que é mais ainda? 99%. Eu não diria que a experiência que você tem de consultório é muito grande. É muito grande. Porque é só perguntar, quem é você, Thiago? Se eu te perguntar quem é você, você vai me falar qual que é a sua origem, né? Você é papai e mamãe. Você é 50%. Ou das pessoas que estavam comigo, né? No meu caso, eu não fui criado nem com meu pai, nem com a minha mãe, mas a ausência deles também colaborou para a minha formação. Na verdade, a gente fala assim, até mesmo uma pessoa que foi adotada, desde bebezinho adotado, essa pessoa, ela é filha do pai e da mãe dela biológico. Então, no DNA, quando você para observar o DNA dela, o DNA é justamente os filamentos papai e mamãe. 50% papai e 50% mamãe. A Cíntia é 50% papai e 50% E você está falando de constelação? Bases constelares, mas não necessariamente a constelação familiar. Eu uso algumas bases da constelação, mas eu uso mais da neurosistêmica, que eu acho mais assertivo, mais comprovado os resultados, né? Então, o que eu digo para você é o seguinte, mesmo que você viveu em um ecossistema longe dos seus pais, mas você carrega no seu sangue o DNA deles. Não dá para fugir disso. Não dá. E aí, o que acontece é o seguinte, as pessoas, elas não têm noção do que representa um pai e uma mãe. E aí, se o pai abandonou, o pai engravidou a minha mãe e foi embora, eu nunca conheci meu pai. Quer dizer, não tem nada dele em mim. Mentira. Mentira, 50% você. Aí o que acontece, Thiago, é que você nega 50% da sua vida. Quando você nega o seu pai, você está negando 50% da sua vida. Então, ou seja, você é um homem pela metade. E quando você nega a mãe, por exemplo, a minha mãe me deu para alguém, me doou para alguém. Você está negando 50%. Aí você precisa entender o que um pai representa na vida de um filho, o que a mãe representa na vida de um filho. Que aí a gente entra nas bases constelares, que é o quê? O pai representa movimento, ação. O pai movimenta a autoridade, o poder, a constância, a disciplina. Isso vem de pai. Se eu nego meu pai, eu não tenho isso.
Quer dizer, alguma coisa está incompleta, então. Sim, senhor. Por exemplo, se eu neguei meu pai muito tempo. Então, na minha vida... Você não admitia a paternidade dele? Não é que eu não admitia a paternidade. Eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa, eu tinha 15 anos de idade. Eu fugi de casa com 15 anos de idade. Então, assim, o meu pai me amaldiçoou naquele momento. Então, e eu estava errado, mas eu era uma menina ainda, eu era uma criança. E a minha cabeça, eu estava fazendo o certo, né? E o que acontece? O meu pai... Desculpa, gente, dá uma paradinha, Israel. Desculpa, tá tão bom o clima e quebrar por causa disso. Pode continuar, vai lá. Interessante, porque faz parte. Alguma coisa foi ativada. Não, é porque a minha ativação foi de água aqui mesmo. Um organismo que toma água todo dia, ele atinge com... Entendeu? A chuva é igual a chuva, quando a gente começa com rinite por conta da chuva. Um organismo que tem milhões de anos de estudo, de evolução, não vai ficar só com problema quanto a isso, né? Entendi. Existem gatilhos que vai acionar suas emoções. É forte isso. Então, quando eu fugi de casa, quando eu saí de casa, meu pai amaldiçoou a minha vida. E nesse processo de maldição que eu recebi ali, eu me culpei inconscientemente. Ele falou várias coisas e tudo. Palavras pesadas. Muito. Então, naquele momento, eu neguei. Eu falei, então, já que ele não é meu pai, ele me deserdou, então, para mim, ele não é meu pai mesmo. Então, eu neguei isso. Eu neguei ele. E saí de cena do meu pai. Eu sempre fiz muito dinheiro. Eu sempre fiz dinheiro chegar na minha vida, mas o dinheiro nunca ficou. Por quê? Porque com a mãe o dinheiro chega, mas com o pai o dinheiro fica. E se eu nego o pai, eu não tenho constância na vida. Se eu não tenho constância, o dinheiro não vai ficar. Toda a vida eu estudei muito e eu não tinha autoridade. Eu não tinha poder. Enquanto eu não resolvi a minha história com meu pai, eu não tive autoridade, eu não tinha poder, eu não conseguia exercer minha profissão. Que isso é paternidade. Isso é paternidade, isso é movimento. O pai, ele te entrega a primeira vitória. Quem entrega na sua vida é seu pai. Seu pai libera o espermatozoide. E o espermatozoide, ele faz a sua primeira vitória. Quer dizer, aquilo é uma batalha impiedosa, né? Exatamente. Aquilo é uma guerra pior do que a Segunda Guerra Mundial, né? E quando você nega a sua mãe, que aí a mãe é a preparação do óvulo. O espermatozoide vence a batalha para ser abraçado pelo óvulo, certo? Uhum. Quando você nega a sua mãe, você não gera nenhum projeto, você não dá a luz. Aí o espermatozoide chega, não tem óvulo, não fecunda, seus projetos não acontecem. Que é muita parte afetiva da vida também, né? A mãe é o seu sucesso. A mãe é o sucesso profissional, o sucesso financeiro. A mãe é o seu conforto, a sua segurança. Quando um bebezinho nasce, ele está gritando, chorando, que coloca ele no seio da mamãe, ele se cala, ele se sente seguro, ele tem conforto e ele vai se alimentar na teta da mamãe. O que acontece? O leite materno é considerado dinheiro na nossa vida. Então, se você nega a mãe... É o suprimento. Você nega a mãe, você nega tudo na sua vida. Então, há necessidade da gente observar. Mas mãe, o que tem a ver? O que a mãe representa na nossa vida? A mamãe, ela gera. Você concorda comigo que a mamãe gera? Uhum. Então, se eu tenho um problema com a minha mãe, eu não gero. Meus projetos não acontecem. E tem muita gente, Cíntia, que começa, mas aborta. Começa, mas aborta. Começa, mas aborta. Pode ser sinal também de problema com a mãe? Com certeza. Para tudo pela metade. É porque a mãe, além dela gerar, a mãe dá a luz. Você concorda comigo? Então tem pessoas... Isso é um fim de um ciclo. Exatamente. A mãe, por exemplo, a mãe gera e dá a luz. Mas para a mãe gerar, o pai tem que ter um movimento. O movimento vem do pai. Por isso que o pai libera o espermatozoide e ele vai embora para evoluir, não é verdade? Então o movimento vem do pai. Então a ação é do pai. Antes de gerar qualquer projeto, a gente tem que ter uma ação, a gente tem que ter um movimento, não tem? Depois dessa ação, depois desse movimento, a gente entra no processo de gerar um projeto. E gerou o projeto, a gente tem que dar a luz. Se eu nego mãe, não tem que dar a luz, não acontece. Olha, interessantíssimo esse papo. Realmente profundo, interessante. Isso aqui, essa mensagem precisa alcançar milhões de pessoas. E aí é que você entra nessa parada também para nos ajudar, mandando esse link, espalhando. Olha, eu conheço alguém que não vai para frente, que não prospera, que parece que está amarrado, que não gera, ou que até se movimenta muito, mas parece que o movimento não tem autoridade. Essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Mas tem muita gente que está nos assistindo agora que está pensando assim, meu pai é um cachaceiro, minha mãe é uma doida. E, por mais que eu queira tirar alguma coisa daquilo, não vai sair nada, porque eles não entendem de nada, nunca me deram a menor atenção. Como é que o nosso telespectador, o nosso espectador, o nosso internauta querido e querida
devem proceder diante de uma indiferença absoluta do pai, diante de uma ignorância absoluta da mãe? E, assim, tudo que eu fizer não vai mudar eles. Mas o que eu posso fazer para mudar a minha realidade? É aí que entra uma contextualização que eu gosto de fazer e é muito profunda, que o primeiro passo para uma pessoa mudar a vida dela e entender esses passos, ela precisa entender como a nossa mente funciona. Não tem como uma pessoa querer mudar de vida só de eu falar para ela, não, seu pai, os comportamentos dele não é ele. Não são ele os comportamentos dele. Seu pai é uma essência do amor, você é fruto dessa essência. Então, é um processo muito profundo. É preciso entender as bases neurais, como a gente foi constituído, de que jeito que isso funciona, como nós aprendemos a viver. E a desconstrução disso, a reeducação disso é muito forte. Então, eu sugiro para as pessoas observarem que o papai e a mamãe, eles só têm aquela contextualização de vida porque eles aprenderam, eles só reproduzem aquilo que eles aprenderam, aquilo que é configurado na sua mente. Então, há a importância de você olhar para o seu pai, para a sua mãe, não pelos comportamentos deles, e sim pela essência que eles são. E tem um detalhe importante, né? Eu pergunto sempre para a pessoa que chega até mim, você quer crescer? Você quer prosperar financeiramente? Ah, eu quero. Você quer prosperar no seu relacionamento? Porque quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de um contexto de vida, não só financeiro. É uma evolução generalizada, né? Exatamente. E a pessoa fala assim, eu quero, mas eu tento e não consigo. Eu quero, mas eu tento e não consigo. E eu sempre olho para as bases. O que acontece na sua vida? Cíntia, olha, eu não consigo colocar em prática um projeto que eu quero, eu não tenho constância, eu procrastino, eu me auto-saboto e eu vou entendendo a contextualização. Aí você já vai saber onde está o problema. Exatamente. E o processo mais profundo que eu vejo hoje na população é justamente quando a pessoa começa a falar que ela está em uma batalha. Nossa, está tudo muito ruim para mim, eu vivo chorando, eu estou em depressão, o financeiro está sempre no vermelho, eu estou sempre fazendo dívida, eu estou sempre fazendo isso ou aquilo. E sabe por quê? Porque a pessoa está em guerra contra si mesma, está com problema com pai e com mãe ao mesmo tempo. Ou seja, está negando pai e mãe, está negando você mesmo. Se você é 50% pai e mãe, você está negando você mesmo. Se você nega você mesmo, você está travando uma batalha contra você mesmo. E quem está em guerra prospera? Não, sobrevive. Sobrevive. É isso. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Então, se você está numa guerra contra você mesmo, está ferrado. Precisa resolver. No máximo, sobreviver. Prosperar está descartado. Não tem tempo para isso, né? Para a gente terminar, tem uma sabedoria bíblica que diz, honra pai e mãe para que você tenha dias melhores e mais longos, para que você viva mais e melhor na terra. Esse povo antigo da Bíblia já fazia essa leitura? Sim. Eu falo que a Bíblia, a neurociência é extraída da Bíblia. A física quântica é extraída da Bíblia. Depois que eu fui estudar, fui fazer teologia, junto com a neurociência, o povo falava que, olha, você vai deixar realmente de acreditar em Deus. E para mim foi muito mais forte. Hoje eu sou cristã. Só pra você se aproximou muito mais de Deus. Muito mais. Então. Porque eu falei assim, gente, que maravilha é essa? Tudo que eu demorei anos para concluir está aqui na Bíblia. Já era uma sabedoria ancestral ali. Exatamente. Por isso que os mais velhos, eles sabem muito. Talvez eles não tenham como se diz, não concluíram isso na mente da maneira que a gente pode hoje, através das neurociências, através da física quântica, através de uma neurosistêmica, da compreensão do contexto do ser humano. Mas os aprendizados deles, a sabedoria, né, a prática que eles tiveram, eles têm toda essa contextualização de vida. E quando fala em honrar pai e mãe, Tiago, as pessoas acreditam que é o quê? Então agora eu estou bem financeiramente, eu tenho que ali sustentar minha mãe, sustentar o meu pai. Isso é um contexto adoecedor. Porque não é isso aqui que é honrar pai e mãe. De forma alguma. Honrar pai e mãe é você dar certo na vida. É você fazer aquilo que te leva à prosperidade. E mostrar para o seu pai e para sua mãe que o projeto deles valeu a pena. Valeu a pena. Isso é honrar pai e mãe. Muito bonito, gostei disso. Cíntia, você sempre tem eventos, eu sei que tem um evento agora em breve. Eu queria que você falasse o seu Instagram para todo mundo que está nos assistindo, entrar no seu Instagram e ficar por dentro de toda a sua agenda e de como ter acesso também para conversar com você, enfim, para chegar no seu consultório e nos seus eventos. Maravilha. O meu Instagram é terapeuta Cíntia Faria.
clica lá, manda um direct que eu vou responder com o maior carinho. E o que você quiser saber sobre o evento que vai acontecer agora no dia 1º, 1, 2 e 3 de março agora, desse ano, e vou ter um convidado muito especial, né? No dia 3 nós temos o Thiago Mendes, levando ali uma contextualização maravilhosa, nós já estamos programando, tem muita coisa boa vindo. Você que precisa sair da contextualização, quer sair das trevas e viver uma vida extraordinária, vamos quebrar padrões. Imersão quebrando padrões. 1º, 2 e 3 de março, em Goiânia, lá no hotel que fica do lado do Órion, no Complexo Órion. No Complexo Órion, exatamente. Informações, terapeuta Cíntia Faria. Exatamente. É só clicar aqui, nós estamos mostrando na tela, clica lá, segue o Instagram da Cíntia e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Cíntia, eu tô assim, sinceramente impactado com o seu conteúdo aqui. Amei esse bate-papo, acho que a gente foi muito profundo e eu quero te agradecer, espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar. Eu que quero agradecer, é uma grande oportunidade estar aqui com você, estou muito grata, muito obrigada mesmo, viu? E vocês, compartilhem esse vídeo porque vale a pena, tem muita gente que precisa receber esse conteúdo. Faz isso, gente, compartilha e não deixa de se inscrever no canal aqui, no canal da Voz, o podcast Voz, que está um sucesso. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e vamos levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Um abraço, Cíntia, um abraço afetuoso em todos vocês e até o próximo episódio.